Tonight I want to talk about assurance of salvation. Hoje à noite eu gostaria de falar sobre certeza da salvação. How can you know that you are truly a Christian? Como é que você pode saber que você é verdadeiramente um cristão? Now this is very important today. Isso é muito importante hoje. Why? Por quê? First of all, because of the superficial evangelism that is often practiced. Primeiramente, pelo evangelismo superficial que frequentemente é praticado. Many people believe they are Christians Muitas pessoas creem que são crentes when they are not. quando elas não são. Also, even among sincere people, Mesmo entre pessoas sinceras, it's easy to be deceived. é muito fácil ser enganado. And then there's another reason why I'm going to teach on assurance. E tem uma outra razão pela qual eu pretendo ensinar sobre certeza da salvação. Because sometimes genuine believers doubt their salvation. Porque às vezes crentes genuínos duvidam da sua salvação. Yes, those who are truly converted Sim, aqueles que são verdadeiramente convertidos, can enter into time of great doubt. eles podem entrar em períodos de grande dúvida. In those times, Nesses momentos, we need more than just emotion to carry us. a gente precisa de algo a mais do que só emoções que nos sustentem. We need the Word of A God. gente precisa da palavra de Deus. The primary way that that God gives us assurance A maneira primordial com a qual Deus nos dá certeza is through the Holy Spirit. é por intermédio do Espírito Santo. But the Holy Spirit using the Word of God Mas o Espírito Santo usando a palavra de Deus to give us assurance. para nos dar certeza. Now, if you look in 1 John chapter Se 5 você observar 1 João capítulo 5, and verse 13, verso 13, John tells us why he wrote this book. João nos diz o porquê ele escreveu esse livro. 1 João 5,13 diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Now look very closely at what he's saying. Atente para aquilo que ele está dizendo. These things I have written to you. Estas coisas vos escrevi. What has he written? O que ele escreveu? This letter here, 1 John. Essa carta, ele está falando da carta de 1 João. Now who did he write it to? Para quem que ele escreveu? He wrote it to those who were believing in the name of the Son of God. Ele escreveu àqueles que estavam crendo no nome do Filho de Deus. Now what was the purpose? Qual era o propósito? That they would know that they have eternal life. O propósito era que eles soubessem que tinham a vida eterna. When we look at 1 John, Quando a gente observa 1 João, we see a series of tests a gente vê vários testes by which we can examine our own lives pelos quais podemos examinar nossas próprias vidas to see if we are in the faith. para ver se estamos na fé. Now, let's look at some of the things that are often practiced Vamos olhar algumas coisas que frequentemente são praticadas, that are not biblical. que não são bíblicas. Maybe someone comes to the pastor and they're doubting their salvation. Talvez alguém se aproxime do seu pastor e está duvidando da sua salvação. They say, Pastor, I don't know if I'm saved. Aí a pessoa diz assim: pastor, eu não sei se eu sou salvo. And the pastor says something like E o this. pastor diz alguma coisa do tipo assim, ó: Was there a time in your life when you prayed and asked Jesus to come in and save you? houve um momento na sua vida em que você orou e pediu para Jesus entrar no seu coração e te salvar? And if the person says yes, E se a pessoa disser assim, sim, the pastor will often ask, well, were you sincere? se a pessoa diz sim, então o pastor vai perguntar: você foi sincero quando você fez essa oração? And if the person says E yes, se a pessoa disser sim, then oftentimes the pastor will say, então frequentemente o pastor vai dizer: well, then you're saved. então você é salvo. That's just the devil bothering É you. só o diabo que está atormentando você. Well, it could be the devil bothering you. Pode ser Satanás atormentando você, It could also be God bothering you. mas também pode ser Deus atormentando e perturbando você. You see, we put so much emphasis on a decision Veja, a gente coloca tanta ênfase em uma decisão without recognizing that's not the emphasis in the New Testament. sem perceber que essa não é a ênfase do Novo Testamento. The evidence that a person is truly converted A evidência de que uma pessoa é verdadeiramente convertida is not just that one time they made a decision for Christ, não é que um dia fizeram uma decisão por Cristo, but that they begin to bear fruit mas que eles começaram a dar frutos and they begin to walk with e Christ começaram a andar com Cristo and they begin to grow in e Christ. começaram a crescer em Cristo.
Let me put it this way. Deixa eu colocar da seguinte maneira. The evidence of justification A evidência da justificação is sanctification. é a santificação. That he who began a good work in you will finish it. De que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. So we're going to look at 1 John. Então a gente vai olhar para 1 João And we're going to look at some of these tests. e a gente vai olhar para alguns desses textos. And I want you to compare your life to what's being said. E eu gostaria que você comparasse a sua vida com aquilo que está sendo dito aqui. And I pray that the Holy Spirit Eu oro para que o Espírito Santo will use the Word of God in your life use a palavra de Deus na sua vida to give you biblical assurance of your salvation, para Ele te dar a certeza bíblica da sua salvação, or to show you that you are not truly converted. ou talvez para te mostrar que você não é verdadeiramente convertido. And if you find yourself that way tonight, E se você se encontrar assim hoje à noite, then seek the Lord. então busque o Senhor. Believe in Christ. Não creia em Cristo. Repent of your sins Isto é, se arrependa do seu pecado. and believe the gospel. Creia no Evangelho. Now, let's begin in 1 John chapter 1. Então, vamos começar em 1 João capítulo 1. The first evidence of genuine conversion, A primeira evidência de conversão genuína, that someone is truly a Christian, de que alguém é um verdadeiro cristão, is that they walk in the light. é que eles andam na luz. Look in verse 5. Observe o verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Now, what does this mean? O que isso significa? When you think that God is light, Quando você pensa que Deus é luz, you probably think to yourself it means He's holy. você pensa consigo mesmo que deve ser que ele é santo. Well, the idea is there, É verdade que esse conceito está aqui, and God is holy. e Deus de fato é santo, But you need to understand the context. mas você tem que entender o contexto. From reading through the entire book, Ao ler todo o livro, we understand that there were false teachers that had come into this church. nós compreendemos que haviam falsos mestres que haviam chegado na igreja, And they were probably the beginning of a cult we call the Gnostics. e eles provavelmente foram o início de uma seita que nós chamamos de gnósticos. And what did they teach? E o que eles ensinavam? They taught that God was dark, Eles ensinavam que Deus era trevas, that He was hidden, que Ele estava escondido, that you couldn't really know Him, que você não podia conhecê-lo, and you couldn't really know His e will você não podia saber a sua vontade, unless you were like one of these super spiritual false prophets. a não ser que você fosse super espiritual como esses falsos profetas. Now John comes back and says, no, E aí João chega diante desse ensino e diz: não, God is light. Deus é luz. God has told you who He is, Deus te disse quem Ele é. and He has told you His will. E Ele te disse qual é a sua vontade. He has revealed it to you. Ele revelou isso a você. Now let's look at verse 6. Agora observe verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. If we say that we have fellowship with Him, Se nós dissermos que temos comunhão com Ele, if we say that we are Christians, se nós dissermos que somos cristãos, and yet we walk in darkness, e ainda assim nós andamos nas trevas, we're lying when we say we are Christian, nós mentimos quando dizemos que somos cristãos. and we are not practicing the truth. E nós não estamos praticando a verdade. Now, what does it mean to walk in O que darkness? significa andar nas trevas? First of all, let's look at the word walk. Primeiro vamos observar a palavra andar. It's the Greek word peripateo, É a palavra grega perikateo, to walk around. andar ao redor. It refers to a lifestyle, Diz respeito a um estilo de vida. not just one moment in your life, Não só um momento na sua vida, not just one area of your life, não só uma área da sua vida, but your lifestyle. mas o seu estilo de vida. Now, what does it mean to walk in the dark? Significa andar nas trevas, To walk in a way andar de tal forma that contradicts what God has told us about Himself, que contradiz a forma que Deus disse acerca dele mesmo. and contradicts the will that God has revealed to us. E contradiz a vontade que Deus revelou a nós. Now,
let's say that you really don't like me. Vamos supor que você realmente não gosta de mim. And you want to prove to everyone that I'm a false E prophet. você quer provar para todo mundo que eu sou um falso profeta. And so you get a camera Aí você pega lá uma câmera that takes photographs. que tira foto And you follow me e around. você me acompanha aí à medida que eu saio por aí. And one morning I come out of my house E um dia eu saio da minha casa and I'm late for the office. e eu estou atrasado para chegar no escritório. And there's a cat walking in front of me. E aí tem um gato que passa na minha frente And I just kick him. e eu chuto o gato. And you take the picture. Aí você tira foto. You see my face with anger. Aí você vê a minha cara assim cheia de ira. You see the cat flying through the air. Você vê o gato subindo no ar assim. And then you come to the next conference next year. Aí você vem para a próxima conferência no ano que vem. And you put my picture up there. Aí você coloca lá a minha foto. And you say, look, Aí você diz assim para todo mundo: olha só, he's not a Christian. ele não é um cristão. He's walking in darkness. Ele está andando nas trevas. That's not very accurate, is it? Não é muito preciso isso, é? That's one moment in my life. Esse é um momento na minha vida. That's not what walking means. Não é isso que andar significa. But if you were to take a video camera Mas se você realmente pegasse uma câmera de vídeo and you were to video my life for months, e você me filmasse por meses, maybe even a year, talvez um ano inteiro, that would give you an accurate description of where I am in the Christian faith. aí sim você teria uma descrição mais apurada de onde eu estou na vida cristã. You would see my style of life. Você veria o meu estilo de vida. And although at times you would see sin, E às vezes você veria pecado, you would also see repentance. você também veria arrependimento. You would see someone asking forgiveness. Você veria alguém pedindo perdão. You would see someone starting all over again. Você veria alguém começando tudo de novo. What does it mean to walk in the Então o darkness? que significa andar nas trevas? To live a style of life É viver um estilo de vida that contradicts what God has told us about himself que contradiz o que Deus disse de si mesmo and that contradicts the will that God has revealed to us. e contradiz a vontade de Deus que Ele revelou a Now, nós. what does it mean to walk in the light? O que significa andar na luz? It means to live in a way Significa viver de tal forma that conforms to what God has revealed to us about himself. que se conforma àquilo que Deus revelou de si mesmo a nós. And it conforms to God's will. E se conforma à vontade de Deus. If we were to take an unbeliever, Se nós tomássemos um descrente, a genuine unbeliever, someone who said he does not believe, um genuíno descrente, alguém que diz, eu não creio mesmo, and we watched his life, e nós observássemos a sua vida, his life would contradict what God has told us. a sua vida contradiria tudo que Deus nos diz. Now, if we compared your life to this unbeliever, Mas se nós tomássemos a sua vida e comparasse com essa do descrente, would we see a difference? será que a gente veria uma diferença? Now, we're not just talking about on Sunday. Nós não estamos falando simplesmente de domingo. We're not just talking about one part of your life. Não estamos falando só de uma parte da sua vida. Would we see a style of life Será que a gente veria um estilo de vida that was very different from that unbeliever? que era muito diferente daquele descrente? If you say yes, Se você disser sim, that's a good mark of assurance. essa é uma boa evidência de certeza da salvação. If you can see that there is no difference, Se você não vê muita diferença, that your life is not conformed to the person and will of God. de que a sua vida não está em conformidade com a pessoa e a vontade de Deus, As a matter of fact, your style of life contradicts everything we know about God. na verdade a sua vida contradiz tudo que conhecemos acerca de Deus, Then it would be very dangerous for you to sit there this evening full of assurance. então seria muito perigoso você ficar sentado aí cheio de certeza de salvação. Now let's go to the next test. Agora vamos para o próximo teste. The first is the true believer walks in the light. Primeiro é que o verdadeiro crente anda na luz. The second is this. O segundo é o seguinte: The true believer recognizes sin in his life. o verdadeiro crente reconhece pecado na sua vida. He is broken by that sin, Ele é quebrantado por esse pecado. and it leads him to confession. E isso o conduz à confissão. Isn't God wise?
Deus não é sábio? I mean, aren't the scriptures so full of wisdom? Será que as escrituras não estão cheias de sabedoria? Because you read this first test Porque você lê esse primeiro teste about walking in the light, sobre andar na luz, and the genuine Christian says this, e aí o cristão genuíno diz assim: well, I walk in the light sometimes. eu ando na luz de vez em quando. I want to walk in the light more, Eu queria andar mais na luz, but I so often fail. mas eu falho constantemente. And the Christian can come under a false condemnation E aí um cristão pode vir sob uma condenação falsa, because he thinks that God is talking about sinless perfection. porque pode pensar que Deus está falando sobre perfeição total, sem pecado qualquer. But then God immediately comes in His Word and corrects that false Mas idea. Deus imediatamente na sua palavra corrige essa ideia falsa. The great evidence that you're a Christian Uma grande evidência de que você é cristão is not that you live without sin, não é que você viva sem pecado, but that when you sin, mas que quando você peca, it breaks your heart. isso quebra o seu coração, It brings you to repentance conduz ao arrependimento, and confession. confissão. Now look at what it says here. Olha o que diz aqui, Verse 8. verso 8. If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Self-righteousness. Autojustiça. I'm a good person. Eu sou uma pessoa boa. I'm going to heaven Eu vou para o céu because I do good things. porque eu faço coisas boas. God will accept me. Deus vai me aceitar. That totally contradicts the scriptures. Isso contradiz totalmente as escrituras. The genuine believer O cristão genuíno, recognizes ele reconhece that all their good works are like filthy que rags, todas as suas justiças são como trapos de imundície. and that even though God has saved E them, que mesmo tendo sido salvo por Deus, and even though God has changed them, e mesmo sendo modificado por Deus, that they are still not free from sin, eles não estão livres de pecado. and it is a great burden to them. E isso pesa no seu coração. That's why Jesus said, "Blessed are those who mourn." É por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que choram. That's why God speaks about the man who is contrite in spirit. É por isso que Deus fala do homem que é contrito em seu espírito. It is not the perfect man that is blessed by God, Não é o homem perfeito que é abençoado por Deus, but the man who looks at God's word mas o homem que olha para a palavra de Deus and trembles. e treme. Now let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta a você. How sensitive to sin are you? Quão sensível ao pecado você é? You know, I'm amazed. Eu me surpreendo. I'm literally amazed. Eu me surpreendo mesmo. I Twitter. Eu uso lá o Twitter, I send out verses and truths from Scripture. eu escrevo lá versos da Bíblia, verdades bíblicas. But you know what's the problem? Mas sabe qual é o problema? I can't go to the follower page and click on different pictures. Mas eu não posso ir lá na lista dos seguidores e eu não posso clicar nas diversas fotos. Because you click on a picture, Porque você clica lá numa foto and underneath the person is saying, "I love Jesus with all my heart." e lá embaixo está dizendo assim: eu amo Jesus com todo o meu coração. But when you look at their picture, Mas quando você olha para a foto, they almost don't have any clothes on. quase não tem roupa. We have raised a generation of evangelicals. Nós temos visto uma geração de evangélicos Many are not Christian. que muitos não são crentes. They have no sensitivity to sin. Eles não têm sensibilidade para o pecado. They can watch horrible things from Hollywood. Eles podem assistir coisas horríveis de They can Hollywood. do horrible things. Eles podem fazer coisas horríveis. And yet then they wipe their mouth and say, "I am clean." Mas aí eles limpam as bocas e dizem: eu estou limpo. Now, the pastors here will appreciate this next illustration. Os pastores aqui vão apreciar essa próxima ilustração. Pastors, Pastores, isn't it amazing? não é incrível? Or has this ever happened in your church? Ou será que isso não aconteceu na sua igreja? You're preaching a message, Você está pregando lá uma mensagem and it's about sin and e conviction. é sobre pecado, convicção, And you have the sense that God is really working. e você está sentindo que Deus está trabalhando através de você. And people in the congregation begin to break. E aí as pessoas na igreja começam a ser quebrantadas. Some of them are weeping. Alguns estão chorando.
Some of them even come forward to talk to you after the message. Alguns até vêm à frente para conversar contigo depois da mensagem. Isn't it true Não é verdade that the people who are most broken over their sin, que as pessoas mais quebrantadas quanto ao seu pecado, who are most hurting and weeping because of their sin, que estão chorando mais e lamentando mais o seu pecado, are the holiest and most dedicated people in your church? são as pessoas mais santas e dedicadas da sua igreja. And those that are least devoted E as que são menos devotas and most given over to e sin, mais dadas ao pecado, they just sit there like nothing's happened. elas sentam lá como se nada aconteceu. What are we seeing? O que a gente percebe? The division of the sheep and the goats. A divisão entre os carneiros e os bodes, as ovelhas e os bodes. A Christian will be sensitive Um cristão, ele é sensível to their sin. ao seu pecado. But Christian also, you must realize something. Cristão, você tem que perceber outra coisa. We must cultivate sensitivity to sin. A gente precisa cultivar a sensibilidade ao Now, pecado. we don't do that by studying sin. A gente não faz isso estudando o pecado. We do that by renewing our mind in the Word of A God. gente faz isso renovando a nossa mente na palavra de Deus. By cultivating the mind of Christ. Cultivando a mente de Cristo. And as we do, sin becomes more apparent. E à medida que a gente faz isso, o pecado se torna mais aparente. There was a man who has discipled me for many years. Um homem que me discipulou por muitos anos. And he told me a story about an old preacher. E ele me disse uma história de um velho pregador. The old preacher was staying at his house Esse velho pregador está ficando na casa desse and meu preaching amigo, in his church. pregando na igreja dele. One morning, the pastor got up E numa manhã o pastor se levantou and he saw the light on in his study e ele viu lá a luz acesa no seu escritório. and he heard something like this coming from the study. E ele ouviu alguma coisa assim vindo lá do escritório. And so he looks through the door Aí ele abriu a porta um pouquinho. and here was that old preacher, E aqui, eis que estava aquele velho pregador, that man of God, aquele homem de Deus, weeping, chorando, down on his knees, de joelhos, pounding the floor batendo no chão and saying this over and e over. dizendo isso aqui de novo e de novo. I hate sin. Eu odeio o pecado. I hate sin. Eu odeio o pecado. I wish we all had such a disposition Eu queria que towards todos sin. nós tivéssemos esse tipo de disposição em relação ao pecado. I would wish that we would fear sin. Eu queria que nós temêssemos o pecado. I wish that we would be sensitive to it Eu gostaria que nós fôssemos sensíveis a ele and that we would run from it. e que nós fugíssemos dele. This is one of the great marks of a Christian. Essa é uma das grandes marcas do cristão. Now, I'm not talking about legalism. Eu não estou falando de legalismo. I'm not talking about forcing rules on people that God never gave. Eu não estou falando de forçar regras às pessoas que Deus nunca deu. But biblical holiness. Mas santidade bíblica. Here's a word that's been lost. Uma palavra que se perdeu. Innocence. Inocência. Guarding our heart. Guardar o nosso coração. Purity. Pureza. Great mark of a Christian Grande marca de um cristão. is not that they're sinless. Não é que eles não tenham pecado. Yes, they have been changed. Sim, ele já sofreu alguma mudança. Yes, they are different. Sim, é verdade que os crentes são diferentes. Yes, they are learning to walk holy. Eles estão aprendendo a andar de maneira santa. But they still struggle with sin. Mas eles ainda lutam contra o pecado. And when they do, Quando eles lutam, it breaks them. e quando eles pecam, isso And it quebranta eles. leads them to confession. E isso os leva à confissão. Now, the word confession, A palavra a confissão, lot of people don't understand what it means. muita gente não entende o que significa. They think confession is just saying, Lord, forgive me. Eles acham que confissão é simplesmente dizer, Senhor, me perdoe. The word confession A palavra confissão comes from a Greek word. vem de uma palavra grega. Now listen to it very carefully. Escute bem atentamente. Homologeo. Homologeo. Homo, Meaning the same. significando o mesmo. Logeo. Logeo, To speak. falar. To speak the same thing. Falar a mesma coisa. Now how does it work? Como é que funciona?
Let's say that you're angry or impatient. Vamos supor que você está irado ou impaciente. And the Holy Spirit convicts your heart. E o Espírito Santo convence o seu coração. Maybe through the reading of the Word. Talvez através da leitura da Bíblia. And God says to your heart, you are angry and impatient. E aí Deus diz para o seu coração que você está irado e impaciente. To confess is to speak the same thing. E confessar é falar a mesma coisa. It's to say, God, I agree with your verdict. É dizer, Senhor, eu concordo com o teu veredito. You say that I am angry and impatient. O Senhor diz que eu estou irado e impaciente. I speak the same thing. Eu falo a mesma coisa. I agree with you. Eu concordo contigo. I am. Eu sou isso mesmo. I am guilty. Eu sou culpado. Forgive me. Me perdoe. The life of the genuine Christian A vida de um cristão genuíno is marked by confession. é marcada por confissão. How many times if I had to go to my wife Quantas vezes eu tive que chegar para minha esposa and say, I was impatient, dizer para ela assim, eu fui impaciente. I was neglectful, Eu negligenciei. forgive me. Me perdoe. How many times even to my little children, Quantas vezes até para os meus pequeninos. forgive me, son. Me perdoe, filho. I made that decision too quickly. Eu tomei aquela decisão muito rapidamente. I did not act with wisdom. Eu não agi com sabedoria. I am sorry. Me perdoe. But this is the mark of the Christian. Mas essa é a marca do crente. And this is one of the most beautiful gifts that God has given us. E essa é uma das coisas mais lindas, uma das dádivas mais bonitas que Deus nos deu. To be able to go and say, forgive me. De chegar a alguém e dizer, me perdoe. Not only to God, Não só a Deus, but to others. mas para os outros. And just as a side note, E só como uma anotação aqui tangencial. if someone ever comes to you Se alguém chegar para você, and says, forgive me, I have sinned against you, se a pessoa disser assim, me perdoe, eu pequei contra você, do not say to them, não diga a eles, oh, don't worry about it. ah, não se preocupe, It's okay. tudo bem, Forget it. esquece. Don't you ever do that. Nunca diga isso. What should you do? O que você tem que fazer? I forgive you. Eu te perdoo. It's over. Acabou. I forgive you. Eu te perdoo. Never treat it lightly. Nunca trate disso de maneira leve. Never. Nunca. So what is the mark of a Christian? Então qual é a marca de um cristão? He walks in a way that conforms to what God has told us about himself. Ele anda em conformidade com aquilo que Deus se revelou de si mesmo. He walks in conformity to God's will. Ele anda em conformidade com a vontade de What's the Deus. second mark? Qual é a segunda marca? When he deviates from God's will. Quando ele se desvia da vontade de Deus, The Spirit of the living God convicts him of sin, o Espírito de Deus vivo o convence do pecado. and he is brought to brokenness and confession. E ele é trazido ao quebrantamento, à confissão. Now sometimes, Às vezes, even the believer will harden his heart. até o crente, o cristão, vai ter o coração endurecido. And God may even have to discipline the E believer. talvez Deus tenha que disciplinar o crente. And sometimes that discipline even must come through the local E church. talvez essa disciplina tenha que vir através da igreja local. To practice Matthew 18 biblically. Para praticar Mateus 18 de maneira bíblica. In order to bring the wayward brother back to God. Para trazer o irmão desviado de volta para Deus. But if you are a believer, Mas se você é um crente, you will be brought to confession. você será trazido à confissão. Now let's look at the next test. Agora vamos olhar para o próximo teste. Verse 3. Verso 3. By this we know that we have come to know him if we keep his commandments. 2, 3. Capítulo 2, verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Now look at verse 4. Agora observe verso 4. And I want to give it the proper emphasis. E eu quero dar a ênfase apropriada. The one who says, Aquele que diz, I've come to know him, I've come to know Jesus, eu conheço Jesus. but does not keep his commandments, E não guarda os seus mandamentos, is a liar, é mentiroso. and the truth is not in him. E nele não está a verdade. Now that's frightening.
Isso aqui é amedrontador. And that's why we must understand it. É por isso que a gente tem que entender o que está dito aqui. Now, what do we already know? E nós já sabemos, He's not talking about perfect obedience. ele não está falando de obediência perfeita. He's not talking about sinless perfection. Ele não está falando de perfeição sem pecado qualquer. If we say we keep God's commandments perfectly, Se nós dizemos que guardamos os mandamentos de Deus perfeitamente, then the truth is not in us. aí a verdade não está em nós. But he also says if we don't keep God's commands, the truth is not in us. Mas ele também diz que se nós não guardarmos os mandamentos, a verdade não está em nós. So what is he saying? Então o que ele está dizendo? He's saying this. Está dizendo o seguinte: If you come to me se você vier a mim and you say, Brother Paul, I have a new relationship with e God. você disser assim, meu irmão Paul, eu tenho um novo relacionamento com Deus. You know what I'm going to ask you? Sabe o que eu vou te perguntar? Do you have a new relationship with sin? Você tem um novo relacionamento com o pecado? Because if you have a new relationship with God, Porque se você tem um novo relacionamento com Deus, you're going to have a different relationship with sin. você tem que ter um relacionamento diferente com o pecado. Do you see that? Você percebe? Then I'm going to ask you another question. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. You have a new relationship with God? Você tem um novo relacionamento com Deus? Then you will also have a new relationship with His Word, Então você também vai ter um novo relacionamento com a sua palavra, with His commandments. com os seus mandamentos. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. An unbeliever, Um descrente, those who are running around in Carnival tonight, aqueles que estão aí no carnaval, por aí. are they thinking about God's commands? Eles estão pensando nos mandamentos de Deus? Are they concerned about God's Eles commands? estão preocupados com os mandamentos de Deus? When they break one of God's commands, Quando- does it convict them? Quando eles quebram um dos mandamentos, isso traz convicção de pecado? No. Não. They have no relationship with God's commands. Eles não têm nenhum relacionamento com os mandamentos de Deus. But if you truly become a believer, Mas se você realmente se torna um crente, one of the first things that will become precious to you uma das primeiras coisas que se tornará preciosa a você is the Word of God, é a palavra de Deus, the Scriptures. as Escrituras. And you will enter into a new relationship with the Word of E God. você então começará um novo relacionamento com a palavra de Deus. You will want to know the Word of Você God. vai querer conhecer a palavra de Deus. You will want to obey the Word of God. Você vai querer obedecer a palavra de Deus. And when you do not obey the Word of E God, quando você não obedece, it will lead to repentance and confession. vai levar você ao arrependimento e à confissão. Now again, let's stop for a moment. Então vamos de novo pensar, parar um pouquinho aqui e pensar. I am a preacher. Eu sou um pregador. It's my job to study the Word of God. É minha função estudar a palavra de Deus. And I do. E eu estudo. But I also want to be very honest with you. Mas eu quero ser bem honesto com vocês. There are times when I get up in the morning, Tem momentos que eu acordo de manhã I don't want to study. e eu não quero estudar. I'm just tired. Eu estou cansado. Or there are times, I know you're not like this, but I am. Ou há momentos, eu sei que vocês não são assim, mas eu sou. I'll read 5 chapters, Eu leio 5 capítulos and then I can't remember anything that I just read. e eu não lembro nada que eu acabei de ler. And sometimes it's so E frustrating. às vezes é tão frustrante. And sometimes I see myself as so weak. E eu vejo a mim mesmo como tão fraco. Does that mean I'm not a Christian? Significa que eu não sou crente? No. Não. Because if I were not a Christian, Porque se eu não fosse crente, I would not be so broken about my weakness. eu não estaria tão quebrantado em relação à minha fraqueza. You see, I'm not coming here to condemn you with something that I can't even live. Eu não estou aqui para condenar você por uma coisa que nem eu consigo viver But I perfeitamente. do want you to see the truth. Mas eu quero que você veja a verdade. I used to be an unbeliever. Eu era um descrente. I could care less about the word. Eu não me importava com a palavra de Deus. I am now an unbeliever. I am now a believer. Eu sou agora um crente. And I love the word of E God. eu amo a palavra de Deus. But I don't always win the battle against my flesh. Mas eu nem sempre ganho a batalha contra a minha carne. I'm not always strong. Eu não sou sempre forte. Sometimes I just get discouraged. Às vezes eu fico desanimado. I mean, after all, it's a big book. Afinal de contas, é um livro grande. I especially get discouraged whenever I get into the book of Leviticus. Principalmente quando eu chego no livro de Levítico. But I know there is truth in there. Mas eu sei que tem verdade ali. I'm just blind. I'm just blind.
Eu só sou cego, esse é o meu problema. But you see, I do have a new relationship with the Word. Mas eu tenho um novo relacionamento com a palavra. Do you have a relationship with the Word? Você tem esse relacionamento com a palavra? And I'm not talking about going into the Bible to find all kinds of prosperity E eu não promises. estou dizendo para você ir para a Bíblia para encontrar todo tipo de promessa de prosperidade. I'm talking about going into the Bible to find God. Eu estou dizendo de você ir para a Bíblia para encontrar Deus. When my wife sends me a letter from far away, Quando minha esposa me manda uma carta de bem distante, what am I looking for in that letter? o que eu estou tentando observar naquela carta? My wife, A minha esposa. my wife, É a minha esposa que eu quero ver. my children. As minhas crianças. That's what I'm looking for. É isso que eu estou procurando. And if I was looking for anything else, E se eu estivesse procurando qualquer outra coisa, it would break their hearts. isso quebraria o coração deles. To build a church Fazer uma igreja crescer in order to look for something other than God e construir uma igreja e procurar outra coisa que não Deus is a contradiction. é uma contradição. To go into the scriptures Ir para as escrituras to find anything other than our beloved, para encontrar qualquer outra coisa que não o nosso amado it's not even sane. não é nem são. Do you have a new relationship with the Word of God? Você tem um novo relacionamento com a palavra de Deus? Some of you have no relationship, Alguns de vocês não têm qualquer relacionamento. and it is evidence that you're not truly converted. E essa é uma evidência de que você não é convertido. Some of you are really struggling. Alguns de vocês estão lutando muito. It could mean you're unconverted. E pode ser que você seja convertido. It could also mean that you are a genuine Christian. Também pode ser que você seja um cristão genuíno. Maybe just needs a kick in the pants. Que precise talvez de um chute no traseiro. Or maybe you're in a church Ou talvez você vá lá numa igreja that doesn't put a great emphasis on the Word of God. que não enfatiza o suficiente a palavra de Deus. It puts a greater emphasis on visions and prophecy. Talvez ela enfatize mais visões e profecias. You need to get out of there. Você tem que sair de lá. And you need to get with a group of people who love the law of E God. você tem que se juntar a um povo que ama a lei de Deus. Because it is the man who meditates day and night upon the law of God Porque o homem que medita dia e noite na lei de Deus, that is like a tree firmly planted by rivers of water ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. that brings forth its fruit in its season, E traz o fruto na estação. and its leaf does not wither. E a sua folha não murcha. Whenever I hear one of those prosperity preachers Quando eu ouço um desses pregadores de prosperidade quote that verse citar esse verso to justify his prosperity, para justificar a sua prosperidade, you know what I say to him? sabe o que eu digo para ele? You got a problem. Você tem um problema. And they go, what do you mean? Aí eles dizem assim, o que você quer dizer? I'm a fruitful tree. Eu sou uma árvore I'm bearing frutífera. fruit. Eu estou dando frutos. That's just your problem. É exatamente esse o seu problema. Trees don't eat their own fruit. Árvores não comem o seu próprio fruto. They give it away to others. Eles dão os seus frutos para os outros. Now let's go to the next test. Agora vamos para o próximo teste. Well, let's stay with this one for just a moment. Vamos ficar nesse aqui por um instante. Verse 5. Verso 5. But whoever keeps his word, Aquele, entretanto, que guarda a sua in palavra, him the love of God has truly been perfected. nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. By this we know that we are in him. Nisso sabemos que estamos nele. I want you to see something. Eu quero que você observe algo. The relationship between love for God, O relacionamento que existe entre o amor por Deus, love from God, o amor que vem de Deus and the word of God. e a palavra de Deus. If I had not seen my wife for 3 months, Se eu não tivesse visto minha esposa por 3 meses, and you went out to the mailbox, e você chegasse lá na caixa do correio, and you came back to the house, e você voltasse para casa,
and you said, Brother Paul, look, here's a letter from Charo. Se você viesse com uma carta da Charo e dissesse assim, olha, carta da sua esposa. And I said, yeah, put it on the desk. E eu dissesse assim, coloca lá I'll read it when I get time. Quando eu tiver tempo eu leio. Wouldn't you begin to doubt the sincerity of my relationship with her? Você não ia começar a duvidar da sinceridade do meu relacionamento com ela? I would. Eu duvidaria. Now let's go on. Então vamos continuar. The next test. Próximo teste. Verse 6. Verso 6. The one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Now you're saying, Brother Paul, Aí você diz assim, irmão Paul, we're all going to hell if that's the case. se é assim, todos nós vamos para o inferno. I mean, walk like he walked? Andar como ele andou? Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. I was raised on a cattle ranch. Eu fui criado lá numa fazenda com gado. We raised horses and cattle. E a gente tinha gado, tinha cavalo. My father was a big man, a strong man. E meu pai, ele era um homem forte. And I wanted to be just like him. E ele era grande e forte e eu queria ser como ele. And in the mornings when it would snow, e nas manhãs, quando nevava, we would have to take water out to the horses. A gente tinha que levar água para os cavalos. Because the ponds, the lakes would be frozen. Porque os lagos e as pequenas lagoas, elas congelavam. And my father would grab one big bucket with this hand. E aí meu pai pegava um grande balde com essa mão. And another big bucket with this hand. Um outro grande balde com essa mão. And he would take out walking across the snow. E ele começava a andar pela neve. Taking very long strides. E dando passos muito largos. And me? E I was 6 years old. Eu tinha 6 anos de idade. I was about this tall. Tinha mais nessa altura aqui. And I'd grab one bucket with one hand. Eu pegava um balde com uma mão. And I'd grab another bucket with another hand. E eu pegava outro balde com outra mão. And I wanted to be just like my dad. E eu queria ser igual ao meu pai. And so I would pick them up. Aí eu tentava pegar os baldes. Well, really, I would drag them. Eu arrastava eles, na verdade. And I would try to put my foot where he had left his footprint. E eu tentava colocar o meu pé onde ele tinha deixado a pegada dele. I looked like a drunken spider going out through the snow. Eu parecia uma aranha bêbada andando na neve. If anyone would have seen me doing that, se alguém me visse fazendo isso, they would have laughed. Eles iriam dar risada. They would have mocked. Eles iriam tirar sarro de mim. They would have said that little boy's trying to do something he can't do. Diriam assim, aquele menino está tentando fazer uma coisa que ele não consegue fazer. And he looks like a fool. Ele parece um tolo. Look at him fall down. Olha ele caindo. Mas anyone who was looking at me, se alguém observasse a mim, they would have had no doubt in their mind. Eles não teriam dúvida qualquer na sua mente. That the greatest desire in that little boy's heart, de que o grande desejo no coração daquele menino, was that he wanted to be just like his dad. É que ele queria ser igualzinho ao seu pai. Now, can someone see that in you? Será que alguém consegue ver isso em você? Can they actually see that? Eles conseguem observar isso em você? The people who are closest to you. As pessoas que são mais próximas de você. That you are seeking to imitate Christ. Que você está buscando imitar Cristo. Imitation is such an important word. Imitação é uma palavra tão importante. I feel like sometimes that word has been lost. Eu sinto que às vezes essa palavra se perdeu. You know, some church historians have said this. Alguns historiadores da igreja disseram assim. That many of the reformed people, que muitos dos reformados, put so much emphasis on doctrine, colocaram tanta ênfase na doutrina, but sometimes forgot imitation. Mas se esqueceram de imitação. But then there were other groups, mas existiram outros grupos, like the Anabaptists, como os anabatistas, who just thought about imitation, que pensaram tanto sobre imitação, but their doctrine was not sound, mas a doutrina deles não era sã, and it turned into legalism. E se tornou legalismo. I want you to see something. Eu quero que você observe uma coisa então. We ought to have the greatest concern for our doctrine. A gente tem que ter a maior preocupação com a nossa doutrina. But we cannot forget imitation. Mas nós não podemos nos esquecer de imitação. As a matter of fact, the greatest theologians who ever lived. Na verdade, os maiores teólogos que já viveram. They were also some of the greatest imitators of Christ. Eles também estiveram entre os maiores imitadores de Cristo. Yes.
Sim. In recent years, Em anos recentes, there is a revival of reading the Reformers tem havido um reavivamento quanto a ler os reformadores. and a revival of reading the Puritans. E um reavivamento na leitura de puritanos. And they are my favorites. E eles são os meus favoritos. But there's a danger Mas tem um perigo. that we get their knowledge Que nós pegamos o seu conhecimento without also imitating their piety, sem imitar a sua piedade. their devotional life, A sua vida devocional. their prayer life, A sua vida de oração. the simplicity of their life. A simplicidade da sua vida. A true Christian Um verdadeiro cristão, is going to want to be like Jesus. ele quer ser igual a Jesus. Not like some famous actor, Não como um ator famoso, not like some ungodly sportsman. não como um atleta que é ímpio. They're not going to look into the secular magazines of the world to try to figure out what they ought to look like. Eles não vão olhar para as revistas seculares aí no mundo para ver um modelo pro qual que eles querem imitar. But they're going to seek to imitate Jesus. Eles vão buscar imitar Jesus. Now let's go to another test. Vamos continuar no outro texto. This is maybe the greatest. Esse talvez é o maior. Verse 7. Verso 7, 2:7. Beloved, I am writing a new commandment to you. Beloved, I am not writing a new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. The old commandment is the word which you have heard. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. On the other hand, I am writing a new commandment to you, which is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Now, what on earth is he saying? O que ele está dizendo aqui? I mean, John seems a little confused here. João parece um pouco confuso aqui. He says, look what he says. Olha o que ele diz. I'm not writing a new Ele commandment. fala assim, eu não estou escrevendo um novo mandamento, I'm writing an old commandment. estou escrevendo um antigo mandamento. But again, I'm writing a new commandment. Mas na verdade eu estou escrevendo um novo mandamento. Well, John, which is it? João, qual que é? Novo ou antigo? Are you writing an old one or a new one? É um antigo ou é um novo? That I'm writing both an old one and a new one. Aí ele diria, eu estou escrevendo um que é tanto antigo quanto novo. Now, what does he mean? O que ele quer dizer? The commandment to love Mandamento para amar has been from the beginning. existe desde o princípio. It is an old command. Então é uma ordem, um mandamento antigo. But then again, it's a new command. Mas também é novo. In what way? Em que sentido? When Jesus came, Quando Jesus veio, he took the commandment of love to a whole new level. ele levou o mandamento do amor para um outro nível. He showed us such a high standard of love Ele mostrou um nível tão elevado de amor, that it is as though it opened up a new category que é como se ele tivesse aberto uma nova categoria de or amor, a new command. um novo mandamento. And what is one of the greatest evidences that you have become a E Christian? qual é uma das grandes evidências de que você agora é cristão? Look in verse 9. Verso 9. The one who says he is in the light and yet hates his brother is in darkness until now. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. The one who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Now here it's talking about love for our brother. Aqui está falando sobre amor para com o nosso próximo. It's not talking about necessarily loving the poor. Não está necessariamente falando sobre amar o pobre. It's not talking about loving someone from a different ethnic culture. Não está falando necessariamente sobre amar uma pessoa de uma outra cultura étnica, ou grupo étnico. Even though we should do both of those things. Embora a gente tenha que fazer ambas as coisas. The idea here is this. A ideia aqui é a seguinte: Love for other believers. amor por outros cristãos. A desire for genuine fellowship with other Um believers. desejo genuíno por comunhão com outros irmãos. Real sacrifice and service to other believers. Verdadeiro sacrifício e serviço para com outros irmãos. We have a saying in English, Nós temos um ditado em inglês: birds of the same feather flock together. pássaros de uma mesma
plumagem voam juntos. Now let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta. Who do you run with? Com quem você anda? Who do you desire to be with, especially you young people? Vocês jovens, especialmente, com quem você gosta de andar? Do you love to be with those who are in the world? Você gosta de andar com aqueles que estão no mundo? Do you love to do the things of the Você worldly? gosta de fazer as coisas que são mundanas? Do you know what that demonstrates? Você sabe o que isso demonstra? You are one of them. Você é um deles. Or do you desire to be with the people of God Ou você deseja estar com o povo de Deus and to talk and converse about the things of God? e falar, conversar sobre as coisas de Deus? Is this your life? Essa é a sua vida? Love Amor for your brothers and sisters in Christ. para com os seus irmãos e irmãs em Cristo? In my conversion, I knew that I'd been converted. Na minha conversão, eu sabia que eu tinha sido convertido. I used to work out in this weightlifting gym. Eu costumava levantar peso lá nessa academia. And right across the alley from the gym was a church. Assim, do outro lado da rua dessa academia tinha uma igreja. And on Wednesday night, when all the saints would be going to church, E na quarta-feira à noite, quando todos os santos estavam indo para a igreja, I would open up the door and the window of the gym, eu abria a porta e a janela da academia and I would play AC/DC, Highway to Hell, as loud as I could possibly play it. e eu tocava AC/DC, Highway to Hell, tão alto quanto podia tocar. I didn't love believers. Eu não amava os crentes. I laughed at believers. Eu ria deles. I had nothing to do with believers. Eu não tinha nada a ver com eles. But when I was converted, Mas quando eu fui convertido, all I wanted tudo o que eu queria was to be with the people of God. era estar com o povo de Deus. Now let me ask you a question. Agora deixa eu então fazer uma pergunta a você. With whom do you run? Com quem você anda? Who do you love? Quem você ama? Who are you serving? Quem você está servindo? Now I want to show you a very important text. Eu quero mostrar um texto importante para It's você, not only going to help you understand what we're teaching right que now, vai ajudar não só a entender o que nós estamos ensinando, but it's also going to teach you something about hermeneutics, mas vai também te ensinar alguma coisa sobre hermenêutica, or how do we study the Bible. ou como estudar a Bíblia. I want us to go to Matthew 25. Eu quero que a gente vá para Mateus capítulo 25. In Matthew 25, Em Mateus 25, verse 31, verso 31, I want to read 31 eu quero through ler, 40. eu quero ler do 31 ao 40. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A lot of people read this text Muita gente lê esse texto and think it's talking about we ought to have a prison ministry. e acha que tem a ver com abrir um ministério para prisão, isto é, voltado para prisioneiros. Or we ought to help the poor. Ou temos que ajudar os pobres. Or we ought to take care, we ought to have a clothes ministry. Ou a gente tem que ter um ministério de roupas, de agasalhos para outros. Well, yes, we should have all those things. Sim, a gente tem que fazer tudo isso, But that's not what this text is talking mas about. não é disso que o texto está falando. Jesus is not saying, I was a murderer in prison and you didn't visit me. Jesus não está falando, eu era um assassino lá na prisão e você não me visitou. What is he saying? O que ele está dizendo? This is what he's saying. Isso que ele está dizendo. Let's say that you and I Vamos supor que eu e você were a underground church in the city of Rome.
fôssemos uma igreja subterrânea na cidade de Roma. about 50 of us. 50 de nós. And we meet outside the city E a gente se encontra fora da cidade, in a forest. lá na floresta. And we have a meeting one night. E a gente tem um encontro, uma reunião um dia. It was a wonderful meeting. Uma reunião maravilhosa. And about 11 o'clock at night, we dismiss. E cerca de 11 horas da noite a gente se despede. And then we all head back to Rome. E aí todo mundo volta para Roma. And we take different ways E a gente toma caminhos diferentes so that no one will spot us. para que ninguém nos veja juntos. And let's say that you make it to your house Aí vamos supor que você chega à sua casa, and you go to bed. aí você vai para a cama. And then about 4 o'clock in the morning, Aí cerca de 4 da manhã, someone's knocking on your door. alguém está batendo na sua porta. And you open up the door. Aí você abre a porta And it's a believer. e é um cristão. And they're frightened. Ele está temeroso, morrendo de medo. You've got to come back to the woods. Você tem que voltar para a floresta, ele fala. What O happened? que aconteceu? 2 of our brothers, 2 dos nossos irmãos, when they were returning to Rome, quando eles estavam voltando para Roma, they were captured. eles foram capturados. And they've been thrown in the prison. E eles foram lançados na prisão. And we've got to meet. E a gente tem que se encontrar. And so you go. E aí você vai And you find the same group of people gathered there. e você encontra o mesmo grupo reunido lá. And then one of the leaders, one of the elders, E aí um dos líderes, um dos he presbíteros, stands up and says this. ele se levanta e diz o seguinte: You know our brothers have been thrown in prison. vocês sabem que os nossos irmãos foram lançados na prisão. They have been beaten. Eles foram surrados. They have no clothes. Eles não têm roupa. They have no food. Eles não têm They comida. have no water. Eles não têm água. That's the way prisons were back then. É assim que funcionavam as prisões If antigamente. someone did not bring you something from outside, Se alguém não te trazia algo de fora, you could die. você podia morrer. And then immediately a young believer full of zeal Aí, na mesma hora, um jovem crente novo, ele se levanta cheio de zelo, stands up se levanta and he says e this. diz o seguinte: I'll go. eu vou, I'll take the stuff they need. eu levo as coisas que eles I'd be precisam, glad to go. eu teria maior prazer em ir. Then an old deacon stands up. Aí um velho diácono se levanta: And he says, son, sit down. filho, sente-se, Thank you. obrigado. You don't understand. Mas você não entende. The one who goes there Quem for para lá, carrying food levando comida, and clothing, roupa, bandages, e roupas e curativos, they may also identify as a Christian. ele também tem que se identificar como And cristão. if you go, Se você for, you may lose your life. você pode perder a sua vida. Then the young person says, but we've got to do something. Mas aí o Jesus jovem said. fala assim: mas nós temos que fazer alguma coisa. Then all of a sudden, about 4 people in the group stand up Aí de repente 4 pessoas se levantam. and they say, we've been listening to this. A gente tem ouvido isso que vocês estão falando. We've had enough. A gente já, deu, viu? Basta. You people are crazy. Vocês são loucos. You're going to send stuff there? Vocês vão levar coisas lá? Look, we've been realizing this group is getting just too radical. Eu acho que esse grupo está ficando muito radical. We're out of here. A gente vai cair fora. We're not risking our life for this. Nós não vamos arriscar nossa vida por causa disso. And they leave. Aí eles saem. And then the old deacon, Aí o velho diácono, he says, I'm an old man. ele fala assim: eu sou um homem velho. I'll go. Eu vou. And another deacon stands up. Aí um outro diácono levanta: I'll go too, brother. eu também vou, meu irmão. And then all the people say, Aí todas as pessoas dizem assim: we'll go back to our homes. a gente vai voltar para as nossas casas. We'll get food. A gente vai pegar comida. We'll get clothing. A gente vai pegar roupa. We'll get the medicine. A gente vai pegar os remédios. We'll meet here at this time. Nós vamos nos encontrar aqui numa hora determinada. And we'll be praying E nós vamos orar para vocês. as you go. Na medida que vocês vão. What have we seen? O que a gente acabou de The ver? division of the sheep and the goats. A divisão entre as ovelhas e os bodes. Even before the day of judgment. Mesmo antes do dia do juízo. What Jesus is saying is O this. que Jesus está dizendo é o seguinte: Not that we are saved by our love toward the brethren, não que nós somos salvos pelo nosso amor para com os irmãos, but that we give evidence of our salvation mas que nós damos evidência da nossa salvação by how we love the people of God, pela forma como nós amamos o povo de Deus. even if it is at great cost to Mesmo se ourselves. nos custar muito. Do you love the people of God? Você ama o povo de Deus? Oh, and by the way, E por falar nisso, that doesn't mean you show up on Sunday to hear a message. não significa que você está lá no domingo na igreja para ouvir a mensagem.
but that you are actively involved with serving the people of God. mas de que você está ativamente envolvido no serviço do povo de I Deus. guess I could just say it this way. Eu acho que eu poderia dizer assim: Show me your scars. mostre-me as suas cicatrizes. What does it cost you Quanto é que está custando você esse amor? to love Amar the people of God? o povo de Deus. Could you write out a list? Será que você podia escrever uma lista? Could you make some accounting for us? Será que você podia fazer aí uma contabilidade para gente? How do you demonstrate love toward the people of God? Como é que você tem demonstrado amor para com o povo de Deus? Now let's go back to 1 John and here we'll finish. Aqui, vamos voltar para 1 João e a gente vai terminar. I would love to go through this entire book with you. Eu adoraria caminhar por esse livro com você But let's just todo. look at one final thing. Mas vamos olhar uma última coisa. Verse 15 of chapter 2. Verso 15 do capítulo 2. Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. One of the new covenant promises that is found in Ezekiel Uma das promessas da nova aliança encontradas em Ezequiel is this: é esta: I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. eu vou lavar vocês de toda a vossa impureza e de todos os vossos ídolos. If you are a Christian, Se você é um cristão, God will be constantly weaning you from the world. Deus constantemente vai atrair você para fora do mundo. He will be constantly drawing you to himself. Ele constantemente vai tentar trazer você para junto dele. In 1 Thessalonians Em 1 Tessalonicenses, chapter 2, capítulo 2, he talks about the one who calls us into his kingdom. ele fala daquele que nos chama para o seu reino. And there it is a present tense. E lá é o tempo presente. He's continually calling us Ele está continuamente nos chamando to come away from the world para sair do mundo and to come deeper into the reality of his kingdom. e chegar mais profundamente na realidade do seu reino. Is there any separation in your life? Será que existe alguma separação na sua vida? Do you look like the world? Você parece com o mundo, Act like the world? age como o mundo Love the things that the world loves? e ama as coisas que o mundo ama? Then you are of the world. Então você é do mundo. Or is God working in your life Ou será que Deus está trabalhando na sua vida to show you that this world is rot para mostrar que esse mundo é apodrecido and pulling you away from e it, está puxando você para longe dele, instructing you, instruindo você, teaching you, ensinando você, disciplining you, disciplinando você, so that you will be holy? para que você seja santo? Is that you? Será que isso é você? Some of you have probably read this phrase that I'm going to say. Talvez alguns de vocês já leram essa frase que eu vou dizer agora. Jacob I loved and Esau I hated. Jacó eu amei, Esaú eu odiei ou aborreci. Now what does that mean? O que isso significa? Well, it means Jacob I loved and Esau I hated. Significa que eu amei a Jacó e odiei Esaú. But now here's the confusing part. Mas olha a parte confusa. When I look at Esau, Quando eu olho para Esaú, I see that God fulfilled every promise he ever gave to Esau. eu vejo que Deus cumpriu cada promessa que ele tinha feito a Esaú. As a matter of fact, Na verdade, Esau was so wealthy Esaú era tão rico, that when Jacob came back into the land of Canaan, quando Jacó voltou para a terra de Canaã, Esau didn't need anything that he had. Esaú não precisava de nada que ele tinha. So how is it that God showed love toward Jacob Mas então como é que pode Deus ter demonstrado amor para com Jacó and showed hatred or wrath toward Esau? e ter demonstrado ira e ódio para com Esaú? This is how. Eis como ele mostrou. He let Esau be Esau. Ele deixou Esaú ser Esaú.
we never see God intervening in the life of Esau to make him holy. Nós nunca vemos Deus intervindo na vida de Esaú para torná-lo santo. But Jacob, Mas Jacó, God beat Jacob every day of his life. Deus deu uma surra em Jacó todos os dias da vida dele. When he came back into the promised land, Quando ele voltou para a terra prometida, he was limping in his hip. ele estava lá mancando. I have had both hips replaced. Eu já tive transplante aqui do fêmur, né? Both hips. My wife tells me that's because I was 2 times worse than Jacob. Ela fala que isso aconteceu comigo porque eu sou 2 vezes pior que Jacó. If I could describe my life, Se eu descrevesse a minha vida, it would be this. seria assim. For 30 years, Por 30 anos, he has been instructing, ele tem me instruído, he has been moving in his providence, ele tem movido na sua providência and he has been disciplining me. e ele tem me disciplinado. That Paul Washer would no longer be Paul Washer. Para que Paul Washer não seja mais o Paul Washer. Just like Jacob would no longer be Jacob. Para que Jacó não fosse mais Jacó. If you're truly Christian, Se você é verdadeiro cristão, he owns you. ele é dono de And você. he is zealous for his own. E ele tem zelo pelos seus. And he will not let you live E ele não vai deixar você viver in any way except according to his will. de qualquer maneira, senão conforme a vontade dele. Now, I'm going to close my Bible Vou fechar minha Bíblia, to give you a down payment that I actually am going to finish. que To para prove I'm actually going to provar finish. que eu vou terminar a minha mensagem. But let me give you some lessons from my youth. Mas deixa eu dar algumas lições da minha juventude. I was a farm boy. Eu era um garoto da fazenda. Farm boys are always dirty. Garotos da fazenda estão sempre sujos. They got dirt here. Tem sujeira aqui, Here. aqui. Everywhere there's a crease, there's dirt. Sempre tem sujeira. I came home. Eu chego em casa, I was about 9 years eu old. lembro que eu tinha uns 9 anos, cheguei em Been out in the casa, fields all day, estava no campo o dia inteiro, feeling like a man. sentindo como um homem. And my mom said to me, E aí minha mãe disse para mim, take a shower. vá tomar banho. And I said, E eu disse, Mom, mãe, I don't really feel like I want to take a shower eu não estou tonight. muito afim de tomar banho hoje à noite. My mom looked at me. Minha mãe olhou para mim de novo, This is what she said. eis o que ela disse, You will take a shower now. você vai tomar banho agora. So I went into the bathtub. Aí eu entrei lá no banheiro, And farm boys will swim in dirty ponds, e garotos da fazenda às vezes nadam no lago assim sujo, but they're afraid of water that's in the bathtub. mas eles às vezes têm medo de água na banheira. And so I took a little water Aí eu peguei um pouquinho de água and I splashed it on e me. eu joguei um pouquinho em mim assim. And then I got my mother's white towel Aí eu peguei a toalha branca da minha mãe, that turned very dark brown. que ficou bem marrom. And everything was going wonderfully E aí tudo estava funcionando muito bem, until my mom came through the bathroom door. até que minha mãe entrou no banheiro. My mother had calluses on her hand worse than any man. A minha mãe tinha calo na mão que era pior que qualquer homem. She grabbed me, Ela pegou she scrubbed me, e ela me esfregou. and when I came out of that bathtub, E quando eu saí da banheira, I had the Shekinah glory shining from me. eu tinha a glória Shekinah brilhando de mim assim. Now I want you to think about something. Eu quero que você pense numa coisa. Isn't it sad Não é triste that the God that is preached today que o Deus que é pregado hoje does not have the authority that my mother had over me? não tem a autoridade que minha mãe tinha sobre mim? He's a God who wants you to act a certain way, Ele é um Deus que quer que você aja de uma certa forma, but if you don't agree to mas it, se você não concordar, He can't make you do it. Ele não pode fazer você fazer. Yes, He can. Ele pode sim. And yes, He will. E Ele vai fazer sim.
You say, well, he can't do it unless I open up the door of my heart. Aí você diz assim, ele não pode fazer se eu não abrir a porta do meu coração. He will kick your door down. Ele vai derrubar com o pé a sua porta. He will make you holy. Ele vai fazer você santo. He will work. Ele vai trabalhar. He is zealous and jealous. Ele é zeloso, ciumento. Now, is he doing that in your life? Agora ele está fazendo isso na sua vida? I've had a few young people come up to me at this Eu conference, já vi várias pessoas jovens chegarem até a mim nessa conferência. and some of them have brought me such joy E alguns deles me trouxeram muita alegria. because they've said this: Porque disseram o seguinte: I don't understand it. eu não entendo. I can't do what I did before. Eu não consigo fazer o que eu fazia antes. And even if I tried, E mesmo se eu tentar, I know that God would discipline me. eu sei que Deus vai me disciplinar. What is it? O que é isso? I said, it's conversion. Aí eu falei para ele, é conversão. It's true Christianity. É verdadeiro cristianismo. But if you can run wild in the street, Mas se você consegue correr que nem louco na rua, you're not his child. você não é filho dele. He may let you run a little Ele pode deixar você correr um pouquinho to show you the foolishness of your way. para mostrar para você quão tolo você é. But if you continue to run Mas se você continuar a correr nesse caminho and he does not intervene, e ele não intervir, you are not his child. você não é filho dele. Now ask yourself tonight, Então se pergunte hoje à are you noite, truly a child of God? você realmente é filho de Deus? Is there evidence that you have been born again? Será que há evidência de que você nasceu de novo? If not, Se não, search your heart. sonde o seu coração. Cry out to God. Clame ao Senhor. Lord, save me. Senhor, me salve. Change me. Me mude, Senhor. So that there would be this great assurance. Para que eu tenha essa certeza. Repent of your sins Arrependa-se do seu and pecado believe the gospel. e creia no Evangelho. Let's pray. Vamos orar. Father, I pray that you would use this word Senhor, eu peço que tu uses esta palavra in the life of this people, na vida desse povo, that they might truly be born again, para que eles realmente sejam nascidos de novo and that they might follow you in the beauty of e holiness. que eles te sigam na beleza da santidade, In Senhor. Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém.